Aluno da quinta série resgata ônibus escolar cheio de colegas após acidente mortal. Após circunstâncias impensáveis colocarem a vida de 27 crianças em perigo, Nicolas Sierra entrou em ação. Ele sabia que sua única opção era garantir que todos os alunos do ensino fundamental saíssem vivos. Tudo isso já parecia uma missão impossível, mas outra coisa que tornava a situação ainda mais terrível era que Nicolas Sierra tinha apenas 10 anos. Olá, pessoal! Na nossa história sensacional de hoje, vamos contar tudo sobre o resgate feito por um aluno do ensino fundamental a um ônibus escolar cheio de crianças, após ele sofrer um acidente mortal. Estava fazendo calor de 30 graus em Tampa, estado da Flórida, e Nicolas e seus colegas estavam reunidos do lado de fora da escola fundamental Mary E. Branch, esperando pelo ônibus para casa naquela temperatura escaldante. Nicolas ajustou o cinto de segurança elétrico sobre seus ombros, que refletia por ser verde fluorescente à luz da tarde. Ele não tinha como saber que em menos de uma hora sua vida estaria em perigo iminente. O ônibus de número 72 parou em seu local habitual. O suor de Nicolas escorria pelo rosto, e entrar no ônibus com ar-condicionado foi um alívio para ele. Nicolas e seus colegas acenaram para a motorista de ônibus, Lenore, enquanto subiam no ônibus. Lenore havia se mudado recentemente para Tampa para ficar mais perto de sua família. Ninguém poderia ter adivinhado o que eles iriam enfrentar. Tudo parecia apenas mais um dia de trabalho normal, mas isso estava muito longe de ser a verdade. Nicolas e os outros alunos da quinta série se reuniram na parte de trás do ônibus e ele se sentou perto da janela traseira. Os alunos eram organizados de frente do ônibus para o fundo. Os alunos do jardim de infância sentavam-se nas primeiras fileiras, seguidos pelos alunos da primeira série e depois pelos da segunda, terceira e da quarta série. Os assentos da parte de trás do ônibus eram os assentos mais cobiçados, que tinham que ser conquistados com antiguidade. Quanto mais velho o aluno, mais ao fundo sentavam. As últimas cadeiras eram como um trono para esses alunos. Nicolas observou enquanto as outras crianças se sentavam em seus assentos. Nicolas era uma das crianças selecionadas das séries mais avançadas que serviam como patrulheiro de segurança júnior. Ele havia jurado, em uma cerimônia oficial, orientar seus colegas e ensiná-los sobre os princípios da segurança no trânsito. Os patrulheiros de segurança júnior eram nomeados com o objetivo de ajudar os seus colegas, auxiliar os motoristas do ônibus de transporte de alunos, orientar a entrada e a saída dos estudantes das instalações da escola e participar de outras funções de liderança. Nicolas não podia imaginar o quão essencial seu treinamento seria naquele dia. Leonor engatou a marcha ré e conduziu o ônibus para fora do estacionamento. Eles viraram à esquerda na estrada de Nino Eagles e começaram a ganhar velocidade. Do lado de fora, as palmeiras passavam correndo. Nicolas sentia seus olhos começando a ficar pesados. Por mais de 2 décadas, os ônibus escolares do condado de Hillsborough eram os únicos meios de transporte dos alunos da escola fundamental Mary Branch. Leonor havia retornado recentemente a Tampa depois de passar um tempo em Washington, D.C. Na época, a senhora, de 64 anos de idade, tinha sido motorista de ônibus por apenas uma semana. O ônibus cruzava a Nino Eagles e Leonor não podia ouvir muito devido à cacofonia das crianças conversando umas com as outras. Mas Nicolas foi acordado por um barulho que parecia metal batendo com metal. E o som estava vindo do chão sob os seus pés. A vegetação do lado de fora estava ficando mais borrada. No instante que o ônibus 72 rapidamente começou a ganhar velocidade, Nicolas olhou ao redor para ver se mais alguém havia notado o barulho retumbante abaixo dele. Por que eles estão se movendo tão rápido? As outras crianças trocaram olhares nervosos enquanto o ônibus entrava e saía da pista. Eles se moveram desconfortavelmente em seus assentos, enquanto as árvores passavam por eles na velocidade da luz. Leonor empalideceu, mas ela ainda não tinha percebido o que estava acontecendo. A mente dela disparou enquanto ela pisava no freio sem sucesso. O ônibus continuava a avançar cada vez mais rápido. As crianças mais novas começaram a chorar, enquanto outras gritavam de terror. O ônibus era um frenesi caótico de medo e adrenalina. Ao redor deles, o mundo passava a toda velocidade. Nesse momento, Leonor percebeu que havia perdido o controle do ônibus. Ela virava o volante de um lado para o outro, mas nada acontecia. Ela estava impotente
e não havia nada que ela pudesse fazer para impedir o ônibus de se aproximar do sinal de pare, que chegava cada vez mais perto deles. Nicholas tentava se manter calmo. Ele agarrou o assento da frente dele com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Enquanto Leonor tentava desesperadamente recuperar o controle do veículo, Nicholas pressionou o rosto contra o vidro, apertando os olhos para ver ao longe. Em instantes, todos no ônibus ficaram histéricos. Leonor vislumbrou o que os esperava e sentiu seu coração afundar. As crianças no ônibus gritaram por socorro, mas não adiantava nada. Não havia qualquer coisa que alguém pudesse fazer a não ser se preparar para o impacto. Nicholas sentiu seu queixo cair quando a realidade da sua situação sombria finalmente se fez sobre ele. O ônibus estava indo direto para um lago. Todos gritaram quando o ônibus passou por cima de um sinal de pare, que rangeu sob os pneus. O ônibus seguia em direção ao lago, se desviando completamente da estrada. Eles passaram sobre um poste de telefone caído e Nicholas cambaleou em seu assento. O ônibus balançava para frente e para trás, ameaçando capotar a qualquer momento. Leonor desistiu de dirigir o ônibus, que a essa altura já tinha tomado vida própria. A superfície brilhante do lago veio em direção a eles em grande velocidade. Eles se prepararam para o impacto. Nicholas ouviu gritos quando o ônibus entrou bruscamente na grama. Eles quase bateram uma palmeira jogando. O terreno fazia Nicholas dançar em seu assento. Então, sem um menor aviso, todo o ônibus estava no ar. Enquanto o ônibus decolava em direção ao lago, Nicholas sentiu o tempo desacelerar ao seu redor. Eles estavam suspensos no ar e o tempo parecia simplesmente ter se congelado naquele instante. Então o ônibus virou de lado e nada poderia ter preparado Nicholas para o impacto que ele sentiria. O ônibus bateu na água e Nicholas foi jogado contra uma janela. Ondas se ergueram ao redor deles. As crianças foram jogadas de seus assentos, cheias de terror. Todo o ar parecia ter saído dos pulmões, como se tivesse sido levado um soco rápido. Nicholas não teve tempo de se orientar. O ônibus estava afundando lentamente na água, e ele sabia que nem todos a bordo sabiam nadar. O cérebro de Nicholas acelerou quando o ônibus começou a se encher de água do lago. A cabeça de Nicholas latejava por tê-la batido no vidro, mas ele sabia que essa era sua única chance de colocar todos em segurança. Ele seguiu para frente do ônibus para ajudar primeiro as crianças mais novas, já que era menos provável que elas ficassem flutuando sozinhas. Ele não tinha ideia de que a água era apenas o começo do perigo que eles enfrentariam. Nicholas foi até a frente do ônibus, mas agora a água já estava quase na altura do joelho. Ele pegou uma aluna do jardim de infância, que chorando colocou os braços em volta do pescoço dele e o apertou o mais forte que pôde. Ele a levantou e a ajudou a subir por uma janela aberta. Em apenas alguns momentos, Nicholas ficaria cara a cara com seu pior pesadelo. A jovem agarrou-se a Nicholas enquanto ele nadava apressado em direção à praia. Quando finalmente conseguiu deixar a garotinha em terra firme, estava sem fôlego. Nicholas olhou para trás em direção ao lago e viu algo que o fez congelar até os ossos. Jacarés e crocodilos eram duas das espécies de répteis mais comuns na Flórida. Nicholas tinha crescido na área e frequentemente via as criaturas mortais deslizando para dentro e para fora da água. Ele sabia que as mordidas de jacaré eram mais prováveis de ocorrer na água do que em terra. Nicholas estava com seu coração acelerado. As crianças mais velhas conseguiram sair do ônibus que afundava e nadava juntos em direção à praia. Mas as crianças mais novas mal conseguiam manter a cabeça acima da água. Nicholas sabia que precisava agir rápido. Então ele percebeu que uma pessoa em particular não tinha saído do ônibus: Leonor. Nicholas respirou fundo, se preparou e mergulhou de volta no lago. Na confusão, ninguém havia notado que um jacaré estava a apenas alguns metros de distância deles. Se ele alertasse os outros da presença do animal, o caos se seguiria e as pessoas poderiam ficar para trás. Além de Leonor, várias crianças da primeira e segunda série ainda estavam presas no ônibus, que estava constantemente se enchendo de água. Nicholas nadou de volta para o veículo capotado. Ele agarrou um aluno da primeira série e um aluno da segunda série subiu em suas costas. Nicholas não era muito maior que nenhum deles, mas a adrenalina lhe deu força extra. Contudo, Leonor ainda estava no ônibus. Ela estava ajudando a soltar as crianças de suas mochilas encharcadas e mandá-las de volta para a terra firme.
Ela estava determinada a garantir que todas as crianças saíssem do ônibus com segurança. Quando parecia que todos os alunos do ensino fundamental haviam chegado à praia inteiros, Leonor se preparou para o mergulho certo. Ela quase estava tocando a terra quando viu uma cauda verde cintilante de um jacaré refletindo na luz do sol. Leonor começou a ganhar velocidade, se aproximando da costa o mais rápido que o seu corpo conseguia. As crianças começaram a se reunir ao redor do lago, gritando por socorro, quando viram o jacaré a poucos metros de Leonor. Finalmente, Leonor gritou para os que estavam em terra: "Fiquem para trás! Há um jacaré na água!" Ela fez sinal para que crianças e os curiosos, que estavam acabando de chegar, saíssem da área o mais rápido possível. A notícia do acidente se espalhou rapidamente e os pais das crianças estavam começando a chegar ao local, orando para que seus filhos estivessem bem. Os pais de Nicholas, Michael e Deborah, entraram em seu carro e correram para o lago no segundo em que souberam do acidente. Os pais de Nicholas o envolveram em seus braços assim que o viram. Eles estavam além de agradecidos por ele estar bem. Todas as 27 crianças saíram do acidente sem ferimentos graves. Mas o medo ainda estava com Nicholas. Ele poderia ter morrido, testemunhado a morte de seus pares ou sucumbido a um ataque de jacaré. Tudo era muito difícil de processar. Quando Nicholas chegou em casa, ele tomou banho, vestiu roupas secas e assistiu ao noticiário. Na TV, estava passando imagens dos restos do ônibus 72 sendo retirados do lago logo. "Quando batemos na água, senti como se estivesse em um sonho", disse Nicholas a seus pais. Nicholas e Leonor foram aclamados heróis após o incidente, embora essa fosse uma das coisas mais angustiantes que havia acontecido com qualquer um deles. Felizmente, todos saíram em segurança dessa terrível experiência. Agora é a sua vez de contar pra gente o que você achou dessa história sensacional. Você já passou por uma situação semelhante? Nós queremos que você compartilhe conosco suas respostas aqui na seção de comentários logo abaixo. Nós estamos ansiosos para ler o seu relato. Espero que você tenha gostado do vídeo e, se gostou, compartilhe com seus amigos e familiares. Ative o sininho para receber uma notificação logo que um novo vídeo for postado aqui no nosso canal. Deixe o seu gostei clicando no botão logo abaixo. Obrigado por assistir, um forte abraço e até a nossa próxima história, aqui no Histórias Sensacionais.